A gente continua repercutindo aqui todas essas questões relacionadas ao agro, essa tragédia no Rio Grande do Sul. O governo zerou imposto sobre o arroz para importação de outros países do Mercosul, por causa disso que eu estava falando aí, do aumento, a tentativa de especulação em torno do produto. O motivo é exatamente esse, né? Se especula, o governo aqui tem que tomar as providências para poder garantir o abastecimento. Então, o Brasil suspendeu o leilão de compra após constatar que o bloco tinha reajustado os preços do cereal em até 30%. Para falar sobre esse tema e outros da nossa relação com o Mercosul, a gente vai ouvir agora o professor Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa. Professor Igor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, a gente está falando aqui de como que a economia, ela às vezes, aqui é a ciência da escassez, né? Quando a gente estuda lá no começo, o que é a economia? É a ciência da escassez. Mas quando a escassez é provocada por fenômenos como esse que a gente está vendo, e a gente fala tanto de união, né, de blocos, o Mercosul, que é o nosso objetivo, por exemplo, fazer acordo com a União Europeia, mas na hora que a gente está aqui na lama, literalmente, como está no Sul, aí parece que há uma tentativa de se aproveitar dessa situação. De que forma o senhor vê essas relações e como está vendo a atuação do governo brasileiro nessa tragédia? Bom, Valtendo, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente está assistindo a uma aula econômica, basicamente na prática, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, principalmente com o arroz, né, que é um dos principais produtos e alimentos de todas as famílias brasileiras, independente de classe social ou de região do país. Então, o que a gente está assistindo na prática? Um aumento quase que generalizado no preço do arroz em todo o Brasil. Alguns supermercados estão até limitando a quantidade de sacos que podem ser comprados por CPFs, mas de fato a gente está assistindo uma espécie de corrida, como a gente viu mais ou menos durante a época da pandemia. Um dos pontos principais que o governo fez foi diminuir a entrada ao imposto de importação sobre o arroz. Isso foi criticado por muitos dos produtores, porque veem isso como uma certa ameaça, mas do ponto de vista de governo e da própria população tem sentido. Por que tem sentido? Porque os impostos de importação, eles existem para proteger o mercado nacional, quando tem uma concorrência muitas vezes predatória e que podem tirar empregos do nosso país, e também serve para regular preços internos, e é exatamente isso do que está acontecendo. Obviamente, os impostos de importação também servem para arrecadação de tributos e aumentar o caixa do governo, mas no caso específico, o aumento tão forte, tão rápido do preço do arroz, ele impacta a inflação, impacta a vida das pessoas, estava sim causando uma situação desagradável em basicamente todos os estados brasileiros. Então, quando o governo retira o valor de imposto de importação e dá acesso a arroz mais importado sem imposto de importação, ele pressiona, ele estimula a pressão no mercado interno para que os produtores locais baixem o seu preço e isso fique mais suavizado para o consumidor final. E isso sim é uma maneira correta de agir. Quando você tem falhas de mercado, que é o que está acontecendo agora no Brasil, o mercado externo ele serve como um regulador de preços quando eles sobem de uma maneira muito abrupta. Então, ao meu ver, a ação do governo foi correta, pelo menos para que a gente tenha uma previsibilidade de preços no curto prazo. O que fez ao zerar o imposto de importação foi de países não do Mercosul, em função do aumento da especulação dos nossos vizinhos. E era aí que eu queria a análise do senhor nesse sentido. Somos um bloco ou não somos um bloco? E quando um está precisando de ajuda, o outro não tem que ajudar? Acho que essa questão de ajuda ele é muito simplificada, Valteno. Acho que quando a gente tem blocos econômicos, existe sim um apoio do ponto de vista de escassez de um produto sobre o outro, mas os governos eles não têm essa capacidade total de compra de preços, mesmo com a operação da Conab. Então, os outros agentes do Mercosul, vendo essa possibilidade, eles também aumentam seus preços, eles fazem essa realocação. Então, independente se fosse o Mercosul ou se a gente tivesse um acordo da União Europeia, eu tenho minhas dúvidas se a relação seria a mesma. Toda vez que ofertas e demandas saem do seu ciclo natural,
É óbvio que a gente vai ter um aumento de preços, como foi o caso quando a oferta é muito menor do que a demanda, ou no caso inverso, se a gente tivesse uma superprodução e a gente assiste a uma queda de preços. Muitas vezes produtos do setor agrícola até mesmo são despejados ou são queimados para que você tenha um aumento de preços. Então eu não gosto de usar esse termo ajuda, porque eu acho que o que fica mais importante, independente do acordo comercial do Mercosul ou não, são as próprias forças de mercados e o interesse dos próprios produtores em ver preços maiores e também tentar abocanhar uma parte dessa fatia. Então, acho que o trabalho nesse exato momento é dos governos tentarem fazer uma regulação para baixo, mas, por outro lado, os produtores tentam maximizar os seus lucros. E isso não é maldade, isso não é visão radical, isso é basicamente como o mercado funciona do ponto de vista da economia liberal. É interessante isso, porque a gente sempre ouve também que não há amizade, há interesses, e desde que eles sejam legítimos, nada contra. Eu até aproveito para perguntar sobre a expectativa que você tem sobre a questão do Mercosul, que ficou parada. O Macron esteve por aqui, falou que não era questão de ser contra, mas da forma como está, não daria para ir. Depois isso parou, a gente está aqui mergulhado nessa tragédia, tentando sair dela. E o Mercosul vai andar com o acordo com a União Europeia? Olha, eu sou muito crítico a isso. Eu de fato, tinha uma visão ano passado bastante positiva. Eu acreditava que o acordo Mercosul-União Europeia teria uma força muito grande para melhorar os indicadores brasileiros, podendo fazer com que o PIB do Brasil crescesse em até 10 anos mais de 0,8% ao ano. Seria um excelente acordo. A gente teria mais acesso, o nosso agro seria o mais valorizado, o grande ganhador desse acordo seria o agro brasileiro. A gente teria um mercado consumidor muito maior, 500 milhões de habitantes, e ainda aproveitar da expansão da União Europeia, e teríamos máquinas e equipamentos para melhorar o nosso parque fabril com preços muito mais baixos vindos da Europa. Mas eu não acho que isso vai acontecer, né? A gente vai ter eleições na União Europeia no próximo mês. Existe a situação de conflito que ainda preocupa eles na Ucrânia. O próprio fato do Brasil relativizar esse conflito e muitas vezes ficar ao lado das visões russas coloca os europeus numa posição muito cética em fazer acordos com uma visão ideológica do Brasil, ao meu ver, totalmente deturpada do conflito. E em um momento onde o próprio setor agrícola europeu pressiona os governos de esquerda e de centro, e os líderes mais à direita da União Europeia não querem um acordo, eu não acho que esse ponto vai ser retomado em 2024. Eu acho que esse ano vai ficar totalmente focado nas eleições, e se tivermos que voltar, voltaremos a conversar sobre isso em 2025. Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa, ajudando a gente a compreender melhor as relações do Brasil com os nossos vizinhos em tempo de crise. Muito obrigado, um abraço grande, até a próxima. Muito obrigado e até a próxima.